Você já ouviu como uma rainha foi traída, esquecida e arrastada ao limbo, mas voltou do abismo para governar as encruzilhadas entre a luz e as trevas? Laroie a todos. E hoje, eu vou te contar como nasceu a força por trás de 7 catacumbas. Ela não nasceu com título, mas também não nasceu pequena. O ano era 914. A França ainda era um mosaico de reinos instáveis, em constante tensão entre alianças frágeis e ambições sangrentas. Em meio aos campos floridos da região central, longe dos salões da nobreza, existia um vilarejo esquecido pelos mapas e pela história, mas marcado por um destino que nem os deuses ousariam ignorar. Ali, entre camponeses, curandeiros e lavadeiras, nasceu uma menina que desde o primeiro choro parecia desviar o ar ao redor. Morena como a noite antes da tempestade, olhos que pareciam conter memórias que ainda não tinham acontecido, baixa de estatura mas dona de uma presença que tornava homens em silêncio e mulheres em dúvida. Não havia nome que fizesse jus ao que ela era. Os registros oficiais a ignoraram. A história tentou apagá-la. Mas todos naquele vilarejo sabiam, ela era diferente. Desde cedo, as outras crianças evitavam sua companhia com medo, não dela, mas do que sentiam ao seu lado. Diziam que ela sonhava com coisas que depois aconteciam, que seu olhar atravessava a carne e fazia as pessoas verem o que escondiam de si mesmas. Ainda menina, as mulheres mais velhas diziam que seus cabelos escureciam com a lua, e que seus pés jamais faziam barulho ao tocar o chão de pedra. Não era feitiço. Era natureza. Era destino. Na adolescência, o estranhamento virou desejo. Os homens da vila, mesmo os casados, passavam por ela como quem atravessa uma chama bonita demais para ignorar. Mas nenhum deles a teve. Porque ela não era flor de se colher, era relâmpago. E onde passava, deixava marcas. A corte ouviu falar dela por acaso, em relatos confusos de comerciantes que mencionavam uma jovem com rosto pagão e olhar de abismo. Um desses relatos chegou aos ouvidos de um rei jovem, recém-viúvo, dono de uma coroa pesada demais para sua juventude. E foi quando o improvável aconteceu. O encontro dos dois foi como o encontro entre o espelho e a imagem, inevitável e revelador. O rei, acostumado a bajulações e amores arranjados, encontrou nela algo que não se curva. Ela, por sua vez, viu nele um homem quebrado, sim, mas também alguém disposto a ser inteiro. Os conselheiros do rei o alertaram, os nobres zombaram. Ela era plebeia, sem brasão, sem sangue azul, sem acordo político que justificasse sua presença. Mas havia entre os dois algo que não se nomeava. Nem amor parecia suficiente. Era atração de outras vidas. Era um reencontro gravado antes mesmo do nascimento de ambos. Dizem que o rei desfez noivados e rompeu tratados. Que mandou silenciar os boatos e trazer a jovem até o castelo. Ela foi, não por submissão, mas por curiosidade. E quando chegou, não baixou a cabeça. Os criados congelaram. As damas da corte olharam com desprezo. Mas ele sorriu. Porque ali estava a única mulher que não tentava agradá-lo. E, por isso mesmo, o dominava. O casamento foi secreto, depois público, depois contestado. Mas já era tarde. Ela já havia se tornado rainha. Não por coroação, mas porque o trono havia finalmente encontrado quem o sustentasse de verdade. E o mundo, mesmo sem entender, começaria a girar ao redor dela. Foi assim que nasceu o início do mito de 7 catacumbas. Antes do nome, antes da queda, antes da dor, havia apenas uma mulher que não cabia em lugar nenhum. E por isso mesmo, pertencia ao destino inteiro. O amor de um rei não é um presente, é uma sentença. E o trono, quando dividido com paixão verdadeira, atrai mais lâminas do que alianças. Os primeiros anos ao lado do rei foram como um incêndio silencioso. Ela não era apenas consorte, era conselheira, companheira de batalha, senhora dos corredores sombrios do castelo. Onde antes havia apenas ecos de decisões tomadas por homens, agora havia a firmeza de sua voz. A jovem rainha, sem sangue nobre mas com alma de ferro e fogo, não se limitou a sorrir em banquetes ou bordar a janela. Ela reestruturou conselhos,
desafiou tradições e, sutilmente, criou espaço para que o reino deixasse de apenas obedecer e começasse a pensar. Muitos amaram por isso. Muitos odiaram também. O rei, tomado por uma paixão que se tornava devoção, permitiu que ela tocasse áreas que nenhuma mulher jamais tocará. Os tratados passaram por suas mãos, as estratégias de guerra carregavam sua assinatura invisível. Mas foi esse poder sem nome, essa influência que não era proclamada, que começou a despertar o medo. A corte não suportava a ideia de que uma mulher do povo, e ainda por cima misteriosa, com olhos de bruxa e silêncio de tempestade, estivesse moldando o reino em segredo. Os sorrisos nas festas começaram a encolher. As damas cochichavam. Os generais a observavam como quem estuda um inimigo invisível. O rei, ainda jovem, não percebia os tentáculos que se moviam por trás das tapeçarias do palácio. Cegado pela paz que ela trazia ao seu espírito, ignorava os olhares que desviavam sempre que sua rainha falava. E ela, acostumada com a solidão desde o nascimento, não esperava apoio, mas também não recuava. Sentia que o trono era uma fogueira prestes a consumir os dois, mas permanecia. Pelo amor que tinha, pela promessa que haviam feito, pela mudança que acreditava possível. Até que veio a morte. Não como flecha nem como lâmina, mas como suspiro. Um dia, o rei adoeceu, sem aviso, sem motivo aparente. Os curandeiros falavam de cansaço profundo, mas seus olhos estavam abertos demais para alguém cansado. Era como se ele soubesse. Como se já estivesse aceitando um destino inevitável. Nos últimos dias, ele a olhava em silêncio, apertava sua mão com força, mas não dizia uma palavra sobre o que o consumia. E ela, apesar de poderosa, não sabia curar o que não se via. Só sabia que estava perdendo o único homem que havia inteira. Quando ele morreu, o luto foi abafado pelo tilintar das correntes do poder. A coroa sequer havia esfriado e já era disputada em reuniões secretas e alianças de conveniência. Ela, agora viúva, tornou-se incômoda. Perigosa demais para ser deixada livre, mas influente demais para ser descartada de uma vez. A solução foi tão cruel quanto sutil, empurrá-la para um novo casamento. Um duque. Frio. Ambicioso. Calculista. Não a desejava. Desejava o que ela representava. Uma ponte para o povo. Um símbolo de continuidade. Um trono disfarçado de união. Ela resistiu. Lutou com todas as armas possíveis. Mas o jogo era outro. Os conselhos a pressionaram, as ameaças se tornaram veladas, os servos sumiam quando ela passava. Estava só. E, por fim, cedeu. Não por fraqueza, mas por estratégia. Casou-se, sim, mas não se entregou. O duque percebeu cedo que havia selado um pacto com uma tempestade. Ela não amava. Não obedecia. E não se quebrava. Sua única opção foi matar devagar. Um veneno leve, imperceptível, misturado ao vinho de todas as noites. Um cansaço crescente. Uma febre que ia e voltava. Ela, mulher de forças ancestrais, começou a definhar sem explicação. Os sonhos se embaralhavam. As lembranças do rei voltavam como espectros. A realidade, aos poucos, tornava-se nevoenta. E ele, o duque, sorria, acreditando ter vencido a mulher que até os nobres temiam. Quando o corpo dela finalmente cedeu, não houve luto. Não houve missa. Apenas um enterro discreto, frio, como se estivesse sendo varrida para debaixo do tapete da história. Ninguém contou suas últimas palavras. Ninguém registrou seu rosto no túmulo. Seu nome foi apagado. Sua memória, silenciada. E ela partiu assim, sem confissão, sem perdão, sem sequer saber onde havia errado. Mas o destino não esquece. E o que ele enterra em silêncio, ele traz de volta em grito. A morte não foi um fim. Foi um exílio. Quando seu corpo caiu sem forças, ninguém ouviu gritos. Não houve trovão, nem sinal nos céus. Mas em algum lugar entre os planos, um portal se abriu, silencioso e cruel, puxando sua alma para um lugar que não tinha nome, nem tempo, nem direção.
Ali não havia o brilho prometido aos justos, nem o fogo reservado aos ímpios. Era outra coisa. Um não lugar. Um espaço entre os espaços. Um limbo feito de ecos e ruínas. Ela despertou sozinha, descalça, vestida com os farrapos de sua dor. O que antes era carne, agora era essência, mas ferida, arranhada, faminta por sentido. A memória era uma neblina. Ela lembrava do castelo, de um amor, da dor nos ossos, mas os rostos se embaralhavam, as palavras se desfaziam antes de serem compreendidas. Sabia que havia sido alguém. Sabia que tinha amado. Sabia que tinha sido traída. Mas ali, nada disso importava. Só havia corredores de pedra, escuros e intermináveis, cheios de sussurros que falavam em línguas esquecidas. As catacumbas pareciam vivas. Respiravam lentamente, como se dormissem. Mas a cada passo que ela dava, despertavam memórias ocultas, de vidas anteriores, de dores passadas, de escolhas feitas em outros tempos. As paredes choravam, os tetos rangiam. Espíritos arrastavam-se como sombras, presos em seus próprios arrependimentos. Alguns tentavam falar, mas suas vozes vinham como vento frio, cortando a pele da alma. Outros apenas observavam, olhos vazios, como se esperassem algo que nunca chegava. Ela andou por dias, talvez séculos. Não havia sol. Não havia noite. Só um tempo imóvel, onde as emoções ganhavam peso de ferro. Às vezes gritava, mas o som morria na própria garganta. Às vezes caía, mas o chão parecia afundá-la mais. Em muitos momentos, pensou que enlouqueceria. E, de certa forma, enlouqueceu. Mas não como os homens perdem a razão, e sim como os deuses perdem a fé. Não havia mais certeza. Nem de quem era. Nem do que era. Sou uma punição? Sou uma esquecida? Ou sou apenas ninguém? Essas perguntas tornaram-se seu mantra. Repetia-as em silêncio, como quem tenta lembrar o próprio nome. E então, certo dia, ou noite, não havia diferença, parou diante de um grande espelho partido no meio de uma das salas de pedra. Nele, não via reflexo. Via versões. Em uma, era rainha, vestida de vermelho e ouro. Em outra, era espectro, com olhos apagados. Em outra, estava ajoelhada, com sangue nos lábios. Era ela, e não era. Eram todas as possibilidades que o mundo lhe negara. Todas as faces que tentou esconder. E naquele instante, entendeu, o limbo não era um castigo. Era um espelho. Um julgamento. Uma travessia. As catacumbas eram feitas de alma. E a alma, agora ela via, estava em pedaços. Foi quando ouviu o som que há muito tempo não escutava. Passos. 2. Firmes, lentos, como quem não tem pressa porque conhece o caminho. Ela se virou, e ali estava ele. O rei. Não como ela lembrava, mas como ele realmente era. Um espírito marcado, mais velho, mais sombrio, mas ainda com aquele olhar que a fazia sentir que o mundo inteiro podia ser reconstruído com apenas um gesto. Ele a olhou. Ela hesitou. Parte dela queria correr. Parte queria gritar. Mas nenhuma das duas partes se moveu. Ficaram frente a frente, e o tempo, por um instante, respirou. Você voltou, ela disse, com uma voz que parecia feita de pedra molhada. Eu nunca parti, ele respondeu. Mas ela sabia que ele não era o mesmo. Nem ela. O amor que os unira em vida era agora feito de outras coisas. Não de promessa, mas de cicatriz. Não de ideal, mas de verdade. Eles não voltariam a ser o que foram, mas poderiam ser o que nunca ousaram ser. E naquele encontro mudo, entre espectros e destroços, plantou-se a semente de um novo reino. Um reino não feito de castelos, mas de encruzilhadas. Quando duas almas atravessam o abismo e ainda assim se encontram, algo novo acontece. Não é reencontro, é renascimento. Ela e o rei não voltaram como amantes, como marido e mulher, como soberanos de carne e osso. Voltaram como ecos de si mesmos, moldados pela dor, pela solidão e pela lembrança. Já não eram quem foram, e por isso mesmo,
estavam prontos para ser o que jamais ousaram imaginar. Os primeiros tempos juntos naquele não lugar foram silenciosos. Caminhavam entre ruínas e labirintos sem dizer uma palavra. O amor que antes era feito de promessas e toques agora era feito de olhares longos e feridas expostas. Ele, que fora rei, reaprendeu a ouvir. Ela, que fora esquecida, reaprendeu a confiar. Mas não foi fácil. A raiva ainda morava nela como um animal de dentes afiados. Às vezes, olhava para ele e sentia vontade de feri-lo, não por culpa direta, mas porque ele representava tudo que ela perdeu. Outras vezes, sentia vontade de abraçá-lo como quem abraça um espelho, procurando por si mesma. Ele entendia. Não a interrompia. Apenas permanecia. E foi nesse silêncio compartilhado que algo começou a mudar. O espaço ao redor, antes frio, escuro, sufocante, começou a pulsar com uma nova energia. Espíritos vagantes, antes sem rumo, começaram a se aproximar deles. Não com medo, mas com esperança. As almas perdidas pareciam reconhecer neles algo que nenhum outro ser ali possuía: direção. Não uma direção de caminho, mas de propósito. Ela percebeu primeiro. Notou que quando passava por certas portas, os gritos cessavam. Que quando tocava uma parede, ela se abria. Que ao olhar nos olhos de um espírito aflito, a dor dele se dissolvia, não porque ela o curava, mas porque o confrontava com a própria verdade. Era como se ela tivesse se tornado uma chave viva, uma ponte entre mundos. Não por ter sido rainha, mas por ter atravessado a morte consciente, sofrido sem se apagar, e ainda assim, escolhido continuar. Ele, por sua vez, tornou-se guardião, não do trono, mas das fronteiras. Aprendeu a proteger as entradas, a ler os sinais, a vigiar os portais que surgiam entre as dimensões. Descobriu que o limbo não era estático, que existiam camadas, veios, caminhos escondidos, e que muitos deles levavam a outros planos, a outras vidas. Com ela ao centro e ele ao redor, começaram a traçar um novo mapa. Foi quando entenderam: aquele espaço não era um castigo. Era uma semente. E decidiram cultivá-la. Ergueram o que nenhum espírito jamais ousara imaginar: um trono entre os planos. Nem no céu, nem no inferno. Mas exatamente no ponto onde luz e sombra se cumprimentam antes de seguir caminhos opostos. Um trono feito de ossos, memórias, lágrimas e risos antigos. Um trono sem ouro, mas com raízes profundas no que é real. Ao redor dele, construíram 7 caminhos. 7 encruzilhadas. 7 possibilidades de escolha. Cada uma representando um dilema que uma alma carrega: amor ou apego, perdão ou vingança, verdade ou ilusão, coragem ou medo, permanência ou partida, culpa ou aprendizado, servidão ou liberdade. E ali, no centro dessas escolhas, ela reinava. Não como antes. Não com cetro, coroa e multidão, mas com olhar firme e mãos abertas. Os espíritos a chamavam de senhora. Depois, de mãe. Depois, de 7 catacumbas. Porque cada encruzilhada era um pedaço daquilo que ela viveu. Porque cada alma que chegava diante dela encontrava um reflexo do próprio labirinto. E porque sua dor, transformada, era agora caminho para os outros. O rei, por sua vez, tornou-se sombra e estrutura. Guardião silencioso do reino das 7 encruzilhadas, acompanhava o fluxo das almas, protegendo os portais dos que vinham por malícia ou fuga. Não mais com ciúme ou apego, mas com reverência. Sabia que o trono era dela. Ele já havia tido seu em vida. Agora, seu papel era outro: garantir que ela pudesse fazer o que ninguém mais fazia. Juntos, criaram um lugar que não existe nos mapas nem nas religiões. Um território do meio. Um refúgio para almas quebradas. Uma forja para consciências dormindo. E assim nasceu o reino das 7 encruzilhadas. Não como um império, mas como um espelho. A justiça do mundo dos vivos é feita de leis. A do mundo dos mortos é feita de verdades que não podem mais ser negadas. Anos se passaram, ou talvez séculos. No reino das 7 encruzilhadas,
O tempo não corria como nos reinos humanos. Ali, a eternidade era moldada pela consciência. E quanto mais almas passavam por suas encruzilhadas, mais 7 catacumbas se tornava o que nasceu para ser, não apenas uma guia, mas um farol entre os mundos. Mas mesmo ali, em meio às escolhas dos outros, havia uma conta que ainda não havia sido paga. Um silêncio que pendia no ar, como um fio esticado demais, prestes a arrebentar. E esse fio era o Duque. Aquele que, em vida, havia se deitado ao lado da rainha com veneno nos lábios. Aquele que sorriu enquanto ela fenecia, acreditando tê-la apagado da história. Aquele que herdou um trono construído em amor, e o transformou em um pedestal de ambição. Sua morte chegou como a de tantos homens de poder, cercado por bajuladores, cego por si mesmo, surdo para o que importava. Não sofreu. Não pediu perdão. Apenas caiu. E quando despertou do outro lado, seu primeiro pensamento foi de estranheza. Esperava salões. Esperava a glória. Esperava continuar sendo quem era. Mas ali, no mundo além, não havia espelhos que bajulassem sua vaidade. Não havia servos. Só silêncio. Foi conduzido, sem saber por quem, por corredores de névoa, entre sombras e memórias. O chão parecia feito de terra molhada e murmúrios. As paredes respiravam lentamente. Algo no ar o fazia suar frio, algo que lembrava julgamento. Até que parou diante de uma grande sala. Não havia trono de ouro, nem candelabros. Só um salão de pedra viva, com raízes negras saindo das paredes, sussurrando nomes esquecidos. No centro, um trono feito de cicatrizes, literal. Um trono formado por fragmentos de almas que haviam aprendido com a dor. Um trono que só podia ser ocupado por quem tivesse morrido, e escolhido voltar diferente. E ali estava ela. 7 catacumbas. Não mais a mulher fraca de sua lembrança. Não mais a viúva submissa, nem a rainha silenciada. Diante dele estava a senhora do meio, aquela que conhecia a escuridão porque havia dançado com ela. Que conhecia os venenos, porque sobreviveu a todos. Ele hesitou. Sentiu o impulso de ajoelhar, mas orgulho ainda o segurava de pé. Você... Ele tentou dizer, mas ela ergueu a mão. E o silêncio caiu como uma lâmina. Não havia ódio em seus olhos. Não havia choro. Havia algo pior, compreensão. Ela o via, não como monstro, mas como humano. Fraco, medroso, vazio. Você matou o amor que recebeu, ela disse, com voz firme como pedra lavada pela chuva. Tentou matar o que não podia controlar. Mas aqui, não há controle. Só escolha. E o Duque sentiu, pela primeira vez, o peso do que fez. Porque ali, não havia onde se esconder. Nenhuma mentira o protegeria daquilo que já estava gravado em sua própria alma. Ele sentiu cada dia de veneno sendo vertido nos cálices. Sentiu cada olhar frio. Sentiu, dentro de si, o momento exato em que deixou de ser homem e tornou-se instrumento de destruição. Aqui não existe inferno, ela continuou. Existe reparação. E você, Duque, terá o que negou a mim, tempo. Tempo para entender. Tempo para servir. E então decretou. Ele não seria punido com fogo. Seria condenado a aprender. A servir aquela que destruiu. Não como escravo, mas como aprendiz. Seu espírito seria vinculado às 7 encruzilhadas, acompanhando os caminhos das almas que chegavam e ajudando-as a escolher. A cada ajuda sincera, uma parte sua se reconstruiria. A cada vez que visse o reflexo de sua crueldade em outros rostos, uma cicatriz se curaria. Mas o processo seria longo. E nada garantiria que ele conseguiria. Ela se levantou do trono, caminhou até ele e, pela primeira vez desde a morte, estendeu a mão. Não como perdão, mas como gesto de força. Eu te liberto do poder que achava que tinha, disse ela. Agora, é você quem tem que se libertar de si. E ele chorou. Pela primeira vez. Não lágrimas de remorso teatral, mas de quem percebe, tarde demais, que destruiu a única ponte que levava ao próprio coração. Assim,
A justiça foi feita, não para satisfazer o ego, mas para restaurar o equilíbrio. Hoje, quando o silêncio de um terreiro é rasgado por um grito profundo e ancestral, muitos se arrepiam sem entender. Não é apenas um grito. É um chamado, um anúncio, um lembrete de que há algo, ou alguém, que voltou do fundo mais escuro da alma, trazendo nas mãos as chaves das dores escondidas. É ela. 7 catacumbas. Ela não chega como quem pede licença. Ela vem como quem sabe que já esteve ali antes, talvez em outra vida, talvez em um sonho esquecido. Seu caminhar é lento, firme, quase arrastado, como quem vem das profundezas. E talvez venha mesmo, porque cada passo carrega a memória de séculos. Cada gesto, a lembrança de um veneno superado. Cada sorriso, o eco de todas as lágrimas que já chorou e transformou em sabedoria. Seus médiuns a sentem antes mesmo da incorporação. É como se uma brasa acendesse sob a pele, aquecendo, avisando, mexendo com o que estava adormecido. O coração dispara, não de medo, mas de antecipação. Porque quando ela chega, nada continua como estava. Ela é limpeza, é revelação, é bisturi, mas também é bálsamo. Seu olhar é o de quem já viu demais, e ainda assim, escolhe ficar. A boca sorri, mas os olhos examinam. Vasculham a alma. E não raro, quem se aproxima dela sente que está diante de si mesmo pela primeira vez. Ela não julga, não condena, mas também não permite fuga. Com ela, ou se olha, ou se afunda mais. Muitos a procuram por amores perdidos, por dores não ditas, por promessas quebradas. E ela escuta. Sempre escuta. Mas nunca responde com o que a pessoa quer. Responde com o que ela precisa. Porque 7 catacumbas não veio para agradar. Veio para libertar. Mas antes de libertar, ensina. Ensina que amor não é prisão. Ensina que o nó que aperta também é o nó que sustenta. Ensina que a escuridão, muitas vezes, é o único lugar onde a gente se escuta de verdade. Ela rege os caminhos entre a luz e a sombra. Trabalha nas esquinas da alma, nos becos do coração. Atua nos casos em que ninguém mais sabe o que fazer, onde há silêncio demais, apego demais, culpa demais. Sua força está nos detalhes, nas entrelinhas, no que não foi dito, mas ficou preso no corpo como doença. E quando ela incorpora, tudo para. Há um respeito que não é ensinado. Ele nasce, porque sua presença impõe. Mas não pela autoridade, e sim pela verdade que ela carrega. É como estar diante de uma rainha que morreu traída e voltou, decidida a não mais ser esquecida. Ela não carrega espadas. Carrega olhos. Olhos que veem o fundo. E sua força não está em gritar mais alto, mas em tocar o ponto certo. Um sussurro dela pode abrir feridas. E logo depois, curá-las. Mas apenas se a pessoa estiver pronta. Porque 7 catacumbas não força. Ela espera. Observa. Testa. E quando vê que a alma já andou o suficiente no próprio labirinto, ela aponta a saída, mas nunca leva pela mão. A escolha continua sendo de quem busca. Ela não faz promessas vazias. Não amarra por capricho. Não separa por vingança. Ela mostra. Mostra o que está escondido. Mostra que há um caminho onde parecia haver apenas fim. E é por isso que, mesmo sem cantos grandiosos, mesmo sem fama nos livros, 7 catacumbas se torna inesquecível para quem a cruza. Porque ela não passa pela vida da gente. Ela reestrutura. E quando vai embora, deixa algo diferente no ar. Como se o chão estivesse mais firme. Como se a gente tivesse saído de uma cova emocional, mas com as mãos sujas da própria escavação. Como se, pela primeira vez, tivéssemos entendido que o fundo do poço também pode ser uma encruzilhada. Ela é senhora do que é quebrado, do que foi calado, do que sangrou sem ser visto. Mas acima de tudo, é senhora da cura. Não da cura rápida, mas da cura que fica. 7 catacumbas. A que morreu de dor e renasceu de propósito. A que conhece os venenos, mas carrega os antídotos. A que governa o meio, o espaço entre luz e trevas.
entre perda e libertação, entre passado e escolha. Aquela que, quando chega, não chega sozinha. Chega com tudo o que você tentou esconder. E te pergunta, olhando no fundo, está pronto para se ver de verdade? E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ter o seu comentário destacado, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo.